As pessoas estão cativas, estão presas na doença, na enfermidade, no dinheiro, no trabalho, no vício, na promiscuidade, nos jogos. São várias formas de prisões em que o homem se encontra, na religião. E aí então Jesus Cristo vem para libertar esses que estão cativos. E restauração da vista aos cegos, não apenas cegos físicos, mas cegos espirituais, aqueles que não conseguem enxergar no reino do Espírito, e pôr em liberdade os oprimidos. Aqueles que estão embaixo da opressão do medo, a opressão da ansiedade, a opressão da angústia, a opressão de todo sentimento de comiseração, todo sentimento de a pessoa se sentir diminuída, se sentir preterida, ou então não se valorizar. Então todas essas forças opressoras, falta de perdão e por aí vai, né? Uma série de outras opressões, o Senhor vem libertar esses que são oprimidos. De maneira, amados, que o objetivo da cura interior é ter um espírito recriado, a alma restaurada e o corpo livre das enfermidades. De maneira que o Senhor Jesus vem buscar uma igreja curada, uma igreja gloriosa, né? Uma igreja que tem o seu espírito recriado, a sua alma restaurada e o seu corpo livre das enfermidades. Pois a palavra de Deus nos deixa isso muito claro. Nós encontramos na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, dita essas palavras: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que a palavra está nos dando conta que o Deus da paz, ele vem nos santificar em tudo, a partir do momento que nós nos colocamos, nos disponibilizamos para essa cura, né, para essa condição. E a palavra está muito clara dizendo que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo, né? Porque diz: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Ou seja, nós precisamos estar curados, precisamos estar preparados para nos encontrarmos com nosso Deus. E temos aqui uma outra palavra confirmatória, né? Está em Efésios capítulo 5, versículo 27, que diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja gloriosa, é uma igreja que não tem mácula, não tem rugas. O que significa isso? Mácula significa mancha, mácula significa pecado. Então uma igreja que não tenha mancha, não tenha pecado. Ruga significa flacidez, significa preocupação com os prazeres dessa vida, com a ansiedade, as coisas que nós queremos, as coisas que nós buscamos de forma desenfreada, de forma estar desejando sempre que aconteça algo. Então, essas rugas não devemos ter para estarmos preparados para o encontro com nosso Deus. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É a igreja que Jesus vem buscar. E é engano pensar que tudo se dá num piscar de olho, né? Nós precisamos entender que apenas a recriação do espírito é imediata. Porém, a restauração da alma, aí está o grande trabalho do Espírito Santo de Deus, né? Então, como é que acontece isso? É quando nós ouvimos a palavra de Deus e damos crédito a essa palavra, conforme diz lá em Efésios, aí o Espírito Santo entra no nosso coração, no nosso espírito, sela, e a recuperação é imediata.
Então, o nosso espírito é recriado de forma imediata. Porém, em relação à alma, podemos imaginar o seguinte: a nossa parte externa, visível, nosso corpo, a nossa alma é sede dos nossos pensamentos, sentimentos, vontades e emoções. Então, tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo que temos vontade e emoções, aí é a sede da nossa alma, né? E o nosso espírito, então, é a força geradora, o nosso espírito é o nosso coração, o nosso espírito é, então, aquilo que nos proporciona a vida, né? Naturalmente falando. Então, o Espírito de Deus, Deus é Espírito, ele fala diretamente com o espírito do homem. E nós encontramos em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, o seguinte: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme diz em João, no capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. E sendo Espírito, ele se comunica diretamente com o Espírito do homem. Quando o homem está em condição de pecado, então o seu espírito está amortecido. Ele não tem o espírito vivo, ele não tem a vida em si. É um morto espiritual, diz a Bíblia. E aí Deus não pode então falar com o homem, porque Deus fala do Espírito Santo para o espírito do homem. Então, o que acontece? Que agora vem a alma assumindo o controle da vida natural e, conforme acontece agora a recriação do espírito, através da conversão, que essa recriação é imediata, então nós precisamos transformar a nossa mente, conforme diz aqui em Romanos 12, né? Não conforme com esse século, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa dizer o seguinte: imagine vamos pegar um exemplo muito elementar, uma irmã, uma mulher que resolve fazer um bolo. E muitas mulheres aí que estão nos ouvindo já passaram por essa experiência, evidentemente. E aí você pega uma massa, né, e a massa bate, coloca numa batedeira ou num liquidificador, mas o certo é que o processo, você vai amassar bem aquela massa, depois você vai pegar uma forma, seja essa forma retangular, seja essa forma quadrada, seja essa forma redonda ou forma em forma de coração, não importa, você vai pegar a massa e conformar aquela massa na forma, ou seja, você vai dar à massa a mesma forma que a forma tem. Isso é conformar. Então, o que a palavra está dizendo? Não se conforme com o mundo, ou seja, não entre na forma do mundo. Não aceite aquilo que o mundo está pregando. Não aceite o estilo de vida que os homens que não têm Deus ou que não confessam Jesus Cristo unicamente como seu Senhor e Salvador, única exclusivamente a pessoa de Jesus Cristo, não se conduza segundo o procedimento desses homens, segundo o modus operandi do mundo. Não se conforme com isso, mas renove a sua mente. E como é que você vai renovar a sua mente? Através da palavra de Deus. Então, aquilo que você vê no mundo, você vai pegar agora a palavra de Deus, você vai conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e transformar a tua mente segundo a palavra de Deus. No processo seguinte, nós temos a nossa vida natural. Então, nós tomamos a verdade divina, que vem de encontro com a nossa realidade humana e vem nos confrontar. E dá-se lugar, então, à verdade de Deus na nossa vida. Então, não é mais como nós pensávamos, não é mais como nós tínhamos a nossa experiência, mas sim a palavra de Deus.
Somente assim é que nós vamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Na próxima aula tomaremos a partir desse ponto e o nosso pedido, a nossa oração é para que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, amém.